Em 30 de abril de 1945, aproximadamente às 15 horas e 30 minutos, em um bunker de concreto enterrado a 8 metros abaixo dos jardins da chancelaria do Reich, no coração de Berlim, Adolf Hitler disparou em sua própria têmpora direita com sua pistola Walther PPK. No mesmo instante, sua esposa de menos de 40 horas, Eva Braun, mordia uma ampola de cianeto ao seu lado. Lá fora, a apenas 400 metros, os soldados da 1ª Divisão de Fuzileiros da Guarda Vermelha da União Soviética escalavam os escombros do Reichstag sob um céu alaranjado de pólvora e fogo. O mundo não parou. Não houve silêncio repentino. Em São Francisco, diplomatas de 50 nações debatiam naquele instante os artigos fundacionais de uma organização chamada Nações Unidas. Em Okinawa, soldados estadunidenses morriam sob o fogo de artilharia japonesa, sem saber que a guerra que os havia trazido ao Pacífico estava prestes a perder um de seus arquitetos. Nos bunkers de Breslau, sitiada havia 82 dias, soldados alemães de 16 anos aguentavam posições defendendo uma cidade que já não tinha nenhuma razão estratégica para resistir. Enquanto Hitler morria no bunker, a cidade sobre sua cabeça era um cenário de uma escala quase impossível de compreender. Berlim, em 30 de abril de 1945, não era uma cidade no sentido convencional do termo. Era um labirinto de escombros de 892 quilômetros quadrados no qual combatiam, segundo as estimativas mais conservadoras, mais de 325 mil soldados soviéticos e uma força defensora alemã de aproximadamente 85 mil efetivos. Soldados regulares da Wehrmacht, unidades das SS, Polícia de Berlim, Volkssturm, a Guarda Popular composta de homens demasiado velhos ou jovens para o exército regular, e as tristemente famosas unidades das juventudes hitleristas, rapazes entre 14 e 18 anos empunhando Panzerfausts contra tanques T-34. O general Helmut Weidling, designado comandante da guarnição de Berlim apenas em 23 de abril, depois que Hitler havia ordenado sua execução por retroceder ante o inimigo, acusação que foi retirada quando Weidling se apresentou em pessoa para desmentir, havia dividido a defesa em 8 setores. Tinha, na melhor das hipóteses, 9 soldados contra cada soldado soviético. Preferiria que me fuzilassem antes de carregar com esta honra, havia dito ao saber de seu nomeamento. Em 27 de abril, Weidling havia tentado comunicar ao Führer a realidade do que estava ocorrendo. Em seu diário escreveu: às 5 horas da manhã, após um bombardeio violento com forte apoio aéreo, os russos atacaram em ambos os lados do Hohenzollern-Damm. A poeira de tijolos e pedra paira no ar como uma neblina espessa. O carro mal avança. Os obus explodem por todos os lados e nos chove fragmentos. Por todas as partes, as ruas estão cheias de crateras e escombros. Para nos protegermos da mortadela pesada russa, nos refugiamos em uma estação de metrô. No edifício de 2 andares há muitos civis que se abrigaram lá, uma massa de pessoas assustadas, apertadas de pé. E concluía: em meu relatório de situação vespertino falei sobre os sofrimentos da população e os feridos. Hitler parecia em um estado de desconexão, incapaz de realmente compreender o que lhe dizia. O setor mais ferozmente disputado naquele dia final era o Reichstag. O imenso edifício neogótico que havia permanecido vazio desde o incêndio de 1933 que os nazistas atribuíram a um agitador comunista para usá-lo como pretexto para o Ermächtigungsgesetz, havia se convertido no símbolo da vitória soviética. Não porque tivesse valor estratégico real, mas porque na imaginação do Exército Vermelho, o Reichstag encarnava o regime nazista de um modo que nenhum outro edifício poderia igualar. A investigação interna soviética sobre quem foi o primeiro a plantar a bandeira da vitória foi consideravelmente mais política que factual. Escolheu-se a Meliton Cantaria, um georgiano como o próprio Stalin, embora sua bandeira tivesse sido hasteada consideravelmente depois que outras. Era uma operação de relações públicas no fragor do combate mais sangrento da guerra urbana. O tenente Vasily Ustjugov, da 150ª Divisão de Fuzileiros Soviética, nunca esqueceu sua primeira visão do Reichstag ao amanhecer de 30 de abril. Era cedo pela manhã e estava a uns 400 metros de distância.
À medida que a luz crescia, vi um enorme edifício cinza escuro que se erguia sobre mim, picado pelo fogo de artilharia. Os soldados da ZI, esse o defendiam com uma ferocidade nascida do desespero. Sabiam que se render aos soviéticos não era a mesma coisa que se render aos britânicos ou aos americanos. Ustюgov recordou um incidente nessa mesma noite. Estava no centro da cidade e era uma operação noturna. Havia um arco à minha direita que levava a um porão. Subia um pouco de luz e fui me abrigar lá para olhar o mapa. De repente, um par de alemães que deviam ter me ouvido me mexer subiram as escadas correndo e chocaram diretamente comigo. Disparei, um reflexo puro, e os acertei aos dois. Seus gorros de marinheiro voaram pelos ares. Eram cadetes navais. Jovens enviados por Dönitz em um gesto de lealdade a Hitler. Morreram sem ter tido tempo de aprender os instintos da guerra urbana. A 8ª Divisão de Guardas, comandada pelo tenente-general Vasily Chuikov, havia estabelecido seu quartel-general em uma casa de 5 andares, na extremidade leste do Tiergarten. Chuikov era o mesmo comandante que havia defendido Stalingrado em 1942. A mesma força, rebatizada em 1943, havia combatido desde o Volga até o Oder, e agora estava a menos de 300 metros do Reichstag. O capitão Anatoly Mereshko, um de seus oficiais, recordou: "Éramos como uma banda de ciganos durante a Batalha de Berlim, nos movimentando constantemente de um lugar para outro em uma cidade envolvida em poeira e fumaça. No primeiro dia de maio estava de guarda na casa contígua ao quartel-general. Os donos pareciam tê-la abandonado precipitadamente. Servi-me de um conhaque para celebrar o dia festivo. Depois ouvi um ruído estranho. Estava sozinho, então peguei a pistola e fui investigar. Encontrei um alemão em uma banheira cheia de água e sangue. Havia se cortado as veias. Seu uniforme estava dobrado cuidadosamente junto à banheira. Era coronel. Depois disso, meu humor de celebração se esvaiu. Às 13h30 da madrugada de 1º de maio, apenas horas após a morte de Hitler, apresentou-se no quartel-general de Chuikov um mensageiro do Führerbunker. Era o general Hans Krebs, chefe do Estado-Maior do Exército Alemão, falante de russo, que queria negociar. O tenente soviético Andrei Espai, bilíngue em alemão, foi enviado para escoltá-lo desde o ponto de encontro. Enquanto esperavam para iniciar a trajetória pelas ruínas de Berlim, Krebs observou o equipamento soviético reunido ao seu redor. "Que armamento tão incrível vocês têm", disse em voz alta, sem se dirigir a ninguém em particular. Espai, que sabia que as convenções exigiam uma deferência recíproca, respondeu: "Seus Panzerfausts nos estão causando bastantes problemas." Krebs ficou pensativo. Depois olhou diretamente para Espai. "Isto não é Moscou", disse. "É Berlim." Quando Krebs chegou ao quartel de Chuikov e anunciou que Hitler havia morrido no dia anterior, a sala ficou em silêncio absoluto. Ninguém fora do bunker sabia que Hitler estava morto. "Sabemos", respondeu Chuikov, em uma mentira automática da qual todos os demais presentes tomaram nota imediata. Depois saiu da sala para telefonar a Zhukov, que, por sua vez, chamou Stalin. A resposta de Stalin foi lapidária: "Não há negociações. Só aceitaremos a rendição incondicional." Krebs insistiu que era necessária uma trégua para juramentar o governo Dönitz, segundo os termos do testamento de Hitler. Chuikov repetiu que não havia trégua possível, apenas a capitulação total da guarnição de Berlim. À 1h, Krebs foi convidado a retornar às linhas alemãs. Antes de sair, voltou ao quartel-general alegando que havia esquecido as luvas. Olhou ao redor da sala. "Era tão óbvio que não conseguimos evitar rir", recordou Mereshko. "Lhe perguntamos: são tão importantes seus luvas?" Todos entendiam que Krebs não queria voltar ao bunker, se agarrava a cada momento de vida. Chuikov o levou para o lado. Em voz baixa perguntou: "E o que vai fazer agora?" Krebs respondeu em russo: "Cumprir meu dever até o final." Era óbvio que planejava tirar sua própria vida. Chuikov fez uma pausa. "Bendito para um soldado", disse, e lhe estendeu a mão. Krebs a apertou e saiu do edifício para sempre. Se suicidaria nessa mesma noite. Enquanto isso, na superfície, a batalha continuava seu curso mecânico e imparável.
Goebbels havia organizado uma pequena cerimônia de despedida no Salão Verde da Chancelaria para os jovens defensores das juventudes hitleristas. O tenente Kuhlmann foi convocado a se juntar. Encontrou Goebbels sentado a uma longa mesa em animada conversa com um grupo de rapazes. Seus filhos brincavam no chão. Os cadetes navais de Kuhlmann se misturavam com os filhos do ministro. Um cadete naval se sentou ao piano e começaram a cantar as velhas canções marciais do movimento. Depois Goebbels pronunciou algumas palavras. Os rapazes, que chegavam diretamente do complexo da chancelaria com seus bazucas na mão, Panzerfausts, que já haviam destruído vários tanques soviéticos nessa mesma tarde, se formaram ao seu redor. Foram distribuídas cruzes de ferro. Pude observar Goebbels de perto e vi quão completamente imerso ele estava na velha retórica da resistência desafiante. Escreveu Kuhlmann. Suas palavras já não tinham nenhum sentido na situação presente, e ainda assim projetavam um feitiço do qual nenhum dos jovens parecia capaz de se libertar. Lá fora, havia um bombardeio intenso e constante que havia deixado muitos mortos e deixaria muitos mais. Aqui dentro, havia canções e um monte de caras jovens, todas hipnotizadas pela terrível oratória de Goebbels, os filhos de Goebbels brincando inocentemente, criando uma atmosfera completamente irreal. Tive a sensação de que um mundo inteiro se afundava aqui, um mundo pelo qual milhões de alemães haviam combatido e morrido, e seu sacrifício de sangue havia sido absolutamente inútil. No dia seguinte, 1º de maio, Goebbels e sua esposa Magda tomaram cianeto e morreram no jardim da chancelaria. Antes, Magda havia entrado pessoalmente no dormitório onde dormiam seus 6 filhos, Helga, de 12 anos, Hildegard, de 11, Helmut, de 9, Holdine, de 8, Hedwig, de 6 e Heidrun, de 4, e havia administrado a cada um uma dose de morfina seguida de cianeto. Os cadáveres das crianças foram encontrados pelos soviéticos com suas camisolas de dormir ainda vestidas, o cabelo penteado com expressões de paz nos rostos. Haviam morrido sem acordar. Em 2 de maio, o general Weidling se apresentou no quartel-general de Chuikov e assinou a capitulação incondicional da guarnição de Berlim, com efeito desde o meio-dia. Era a rendição que Chuikov havia esperado desde Stalingrado. Em Stalingrado havia sido o marechal de campo Paulus quem se rendeu, mas o fez ao exército vizinho, não ao 62º exército que havia combatido durante meses no interior da cidade. Esse insulto havia levado 2 anos para ser apagado. Agora ficava saudado. Ao norte, a corrida para o Báltico. Enquanto Berlim ardia, a 240 quilômetros a noroeste, uma força completamente diferente de soldados estava vivendo os dias mais estranhos e vertiginosos da guerra. Em 30 de abril de 1945, o tenente-coronel Fraser Edie comandava o 1º Batalhão de Paraquedistas do Canadá, montados sobre os tanques do Royal Scots Greys, em direção ao norte através da planície de Mecklemburgo. As ordens eram brutalmente simples: avançar tão rápido quanto fosse possível, contornar ou atropelar qualquer obstáculo e chegar a Wismar, na costa do Báltico, antes que o fizessem os soviéticos. O marechal de campo Bernard Montgomery, comandante do 21º Grupo de Exércitos, havia convencido o general Eisenhower a enviar 2 divisões blindadas adicionais para apoiar este avanço. Não era um objetivo militar no sentido clássico. Era uma operação política. Se as forças de Montgomery chegassem a Lübeck e Wismar antes que o Exército Vermelho, cortariam o acesso soviético à Dinamarca. O primeiro-ministro Churchill havia exposto sem ambiguidades em um telegrama ao secretário de Relações Exteriores, Anthony Eden. Nossa chegada a Lübeck antes que nossos amigos russos de Stettin nos pouparia muitos problemas mais adiante. Não há razão pela qual os russos devessem ocupar a Dinamarca. O sargento Andy Anderson, um dos paraquedistas canadenses, recordou a experiência daquele avanço como algo de outro mundo. À medida que avançávamos, os costados da estrada se foram congestionando cada vez mais. Tropas alemãs completamente armadas se misturavam com civis, prisioneiros de guerra, basicamente de tudo. Os alemães pareciam cansados, abatidos e sujos. Passamos por muitos campos de prisioneiros, alguns totalmente transbordados. Não podíamos nos parar, então apenas lhes lançávamos chocolate ou rações. Toda a 3ª Divisão Panzer do general Hasso von Manteuffel
estava em plena fuga em direção ao oeste para evitar cair nas mãos soviéticas. Quando as unidades blindadas alemãs viam vindo os paraquedistas canadenses, se detinham e esperavam, esperando ser feitos prisioneiros pelos aliados ocidentais em lugar de pelo Exército Vermelho. Os oficiais alemães saíam de seus veículos e saudavam enquanto os canadenses passavam sem se deter. Chegou a parecer quase uma rendição não oficial, recordou Anderson. A situação da vanguarda norte-americana foi ainda mais delirante. O capitão William Knowlton, ao comando de 65 homens do 87º Esquadrão de Reconhecimento de Cavalaria, foi enviado com ordens de continuar avançando até encontrar os russos. Cruzaram várias dezenas de quilômetros de território alemão entre dois exércitos, em ambos os casos sem disparar uma única bala. Os alemães os deixavam passar porque acreditavam que vinha atrás uma força americana massiva. Knowlton o sabia e o utilizou. Em Lübz, cercado de unidades blindadas alemãs claramente hostis e com as comunicações cortadas, olhou diretamente para o oficial alemão que se havia aproximado para confrontá-lo e disse: "Acredita que seria tão estúpido quanto chegar até aqui, tomar 3 cidades e desarmar a milhares de seus soldados se não tivesse uma força grande me seguindo?" O alemão vacilou, se coçou a cabeça e o nomeou comandante da guarnição de Lübz. Toda a sala fez o saludo nazista e disse ao uníssono: "Boa noite, Herr Comandante." Naquela tarde de 30 de abril, enquanto Hitler morria no bunker a 400 metros do Reichstag, os paraquedistas canadenses continuavam avançando em direção ao norte a toda velocidade. 2 dias depois, chegariam a Wismar, poucas horas antes que as colunas blindadas soviéticas. O objetivo havia sido alcançado. A Dinamarca estava segura da ocupação soviética. O Exército Vermelho não chegaria a cruzar o Báltico. E o exército do norte da Alemanha, preso entre ambas as forças, não teria para onde se reorganizar para prolongar a resistência. Hamburgo e Flensburg, o governo dos mortos. Em 30 de abril de 1945, enquanto Adolf Hitler assinava no bunker sua certidão de óbito política e depois apertava o gatilho, o almirante Karl Dönitz ainda ignorava que havia se tornado o sucessor designado do regime que agonizava em Berlim. Dönitz encontrava-se em Plön, ao norte da Alemanha, dirigindo as operações navais a partir de uma posição que já não tinha nenhum significado estratégico real. Às 10 da noite do dia 30 de abril, um telegrama de Martin Bormann, enviado do bunker, comunicou-lhe de forma sucinta que Hitler o havia nomeado seu sucessor em seu testamento político. O telegrama não mencionava o suicídio. Informava-o de que o Führer continuava vivo e que havia designado Dönitz como Reichspräsident e comandante supremo das Forças Armadas. O que Dönitz não sabia era que Hitler já estava morto desde as 13h30 da tarde. Bormann reteve deliberadamente essa informação para ampliar sua própria influência nas horas que se seguiriam. O complexo de tijolos vermelhos da Academia Naval de Mürwik, construído pelo Kaiser Guilherme II em 1910, aguardava vazio nos arredores de Flensburg, a cidade mais setentrional da Alemanha, a poucos quilômetros da fronteira dinamarquesa. Sua arquitetura gótica imitava deliberadamente o castelo de Marienburg, a sede histórica dos Cavaleiros Teutônicos, aquela ordem militar medieval que havia lançado cruzadas sangrentas contra os povos eslavos do leste. Era, de certo modo, um cenário perfeitamente escolhido para o que seriam nos dias seguintes aquele governo, os últimos resquícios do nazismo tentando prolongar sua existência sob a cobertura de uma aparência de legalidade. Não seria até o dia 1º de maio que Dönitz saberia que Hitler estava morto. Naquela noite, emitiu uma mensagem de rádio à nação alemã apresentando-o como um herói caído. Nosso Führer Adolf Hitler tombou. O povo alemão inclina-se no mais profundo luto e respeito. Em época precoce, reconheceu a terrível ameaça do bolchevismo e dedicou sua vida a se opor a ela. Ao fim de sua luta, morreu como um herói na capital do Reich alemão. Era, na primeira linha, uma mentira direta. Hitler não havia morrido em combate, havia se suicidado em um bunker. Mas a mitologia exigia outra coisa e Dönitz a forneceu sem hesitar. O governo que Dönitz formou nos dias seguintes em Flensburg não foi um gabinete de transição. Tinha a Otto Ollendorf como principal assessor de assuntos econômicos,
O mesmo Ollendorff que durante a campanha da Rússia havia comandado o Einsatzgruppe D, um dos esquadrões de extermínio móveis que assassinaram dezenas de milhares de judeus e eslavos no sul da Rússia e na Ucrânia. Tinha a Albert Speer como ministro da Indústria e considerou seriamente nomear Heinrich Himmler ministro do Interior, cargo que manteve vago por vários dias antes de decidir que tal nomeação poderia provocar os aliados a dissolver o governo durante as negociações de rendição. O conde Schwerin von Krosigk foi nomeado ministro das Relações Exteriores. Havia estudado direito em Lausanne e depois em Oxford como bolsista Rhodes. Havia recebido a Cruz de Ferro na Primeira Guerra Mundial. E nos primeiros dias de maio de 1945, utilizando a mesma eloquência acadêmica que havia cultivado nas universidades mais prestigiosas da Europa, emitiu a partir de Flensburg uma série de transmissões radiofônicas destinadas a convencer o mundo de que a Alemanha havia travado uma guerra nobre de defesa contra a barbárie bolchevique. Em um desses discursos, von Krosigk pronunciou uma frase que entrará para a história, embora não da maneira que ele teria desejado. Advertiu que uma cortina de ferro está avançando pelo leste. O termo havia sido utilizado pela primeira vez por Goebbels em um artigo do dia 25 de fevereiro de 1945 na revista Das Reich. Von Krosigk o popularizou agora a partir de Flensburg. Era propaganda nazista. Era a linguagem do regime que acabava de morrer tentando sobreviver na boca de seus herdeiros. 2 anos depois, Winston Churchill o adotaria em seu famoso discurso em Fulton, Missouri, marcando com ele o início da Guerra Fria. A estratégia de Dönitz era simples e impiedosa: negociar com os aliados ocidentais o maior número possível de rendições parciais, ganhando tempo para que soldados e civis alemães fugissem para o oeste e escapassem dos soviéticos. Render-se no oeste, continuar lutando no leste. Hamburgo seria oferecida aos britânicos em 3 de maio como gesto de boa vontade. No mesmo dia, Breslau, sitiada pelo Exército Vermelho havia 82 dias, receberia ordens de continuar resistindo. A destruição total daquela cidade e de sua população deveria continuar. Em 9 de maio, o governo de Flensburg ainda estaria de pé. Sobreviveria por mais 14 dias antes de tropas britânicas investirem contra ele. Em 23 de maio, toda a administração foi presa. Heinrich Himmler, que havia permanecido nas proximidades exercendo influência nas sombras, foi detido e suicidou-se enquanto era processado. Breslau, a cidade que morreu por nada. A 185 quilômetros a sudeste de Berlim, a cidade de Breslau havia 82 dias sitiada quando Hitler morreu. O cerco havia começado em fevereiro de 1945, quando o Exército Vermelho fechou o cerco sobre essa cidade silesiana que Hitler havia designado como Festung, cidade-fortaleza, apesar de não ter nenhuma defesa natural que justificasse esse nome. A transformação de Breslau em bastião já havia custado a vida de milhares de civis obrigados a abandonar seus lares no frio polar de janeiro e marchar para o oeste. Muitos haviam morrido no caminho. O Gauleiter Karl Hanke, o líder do partido nazista na Silésia, governava a cidade sitiada com o terror como principal instrumento. Estima-se que mais de 11.000 pessoas foram executadas durante o cerco sob acusações de deserção. Crianças de 10 anos foram colocadas para trabalhar sob o fogo da artilharia soviética para desimpedir pistas de pouso improvisadas dentro do perímetro. Recusar-se equivalia à pena de morte. Em 3 de maio, com Berlim já nas mãos soviéticas, com Hitler morto, com o governo Dönitz instalado em Flensburg e com a guerra praticamente encerrada em todas as frentes ocidentais, Breslau continuava combatendo. O marechal de campo Schörner telefonou ao comandante da guarnição, o general Hermann Niehoff, e exigiu que mantivesse a cidade em memória de Hitler. Disse-lhe textualmente: lutar até a última bala e até o último homem. O soldado Heinz Liedtke escreveu ao seu irmão naquele dia: estamos em Breslau como ratos numa armadilha, apenas esperando o fim. Já perdi a esperança de sair deste lodaçal. Lutamos, bebemos por desespero e levamos uma vida dissoluta com prostitutas de várias nacionalidades. Ontem recebi uma licença por algumas horas e fui procurar a tia Trude. De sua casa na Königsplatz só resta uma parede queimada.
Ninguém sabe o que foi dela e dos demais moradores, mas me parece que não haveremos mais. Provavelmente terei o mesmo destino neste lugar maldito. O soldado de 15 anos Max Besselt, combatendo com as juventudes hitlerianas, escreveu em seu diário em 3 de maio: "Ninguém sabe como isso vai acabar. Somos 14 operando 2 morteiros médios de 8 milímetros. Antes éramos colegas de classe em uma das escolas de Breslau, agora somos uma equipe de armas. O mais velho do grupo acabou de completar 16 anos. Faz 5 semanas que nenhum de nós descansa. Recuamos lentamente, repelindo um fluxo constante de ataques russos. Combatemos nos escombros desses edifícios em chamas, esperando que tudo acabe. O que finalmente encerrou o cerco não foi uma ordem militar, mas uma intervenção moral. Um grupo de clérigos de Breslau, o bispo católico Joseph Fersche, o cônego Joseph Kramer e 2 pastores protestantes, Joachim Conrad e Ernst Hornig, solicitou audiência com o general Niehoff. O pastor protestante Ernst Hornig falou diretamente: "Todo dia me perguntam se todos devem morrer sob as bombas e as chamas. E para quê? Todo dia a fé no partido se enfraquece. As pessoas já não veem nenhum sentido em defender Breslau. Nessas circunstâncias, pode responder perante Deus por continuar a defesa da cidade?" Houve silêncio no bunker. Niehoff baixou a cabeça por 1 minuto inteiro. Depois ergueu os olhos para os clérigos. "Suas preocupações são minhas preocupações", disse. No dia seguinte, Niehoff cortou todas as comunicações telefônicas com Schörner. Quando Hanke irrompeu em seu posto de comando, ameaçando prendê-lo, Niehoff olhou para seus soldados e disse pausadamente: "Se alguém vai fazer alguma prisão aqui, Gauleiter, serei eu." Hanke pareceu murchar. "Perdoe minha ameaça", disse finalmente. "Não era bem isso. Mas o que devo fazer?" Niehoff o encarou com frieza. "Tirar a própria vida", sugeriu. Hanke não teve coragem. Naquela noite fugiu da cidade de avião. Em 6 de maio, o general Niehoff reuniu seu Estado-Maior. "É hora de pôr fim à luta", disse. "Hitler está morto. Berlim caiu. Os aliados orientais e ocidentais se deram as mãos no coração da Alemanha. Já não há razão para continuar o combate por Breslau. Todo sacrifício ulterior é um crime. Decidi encerrar os combates e oferecer a rendição da cidade e da guarnição ao inimigo." O único que se opôs foi Otto Herzog, comandante do Volkssturm e nazista convicto. "Em poucas semanas, os aliados ocidentais e a União Soviética estarão em guerra, e o exército alemão voltará a ser necessário", exclamou ao sair da sala. 1 hora depois, deu um tiro em si mesmo. Breslau caiu em 6 de maio, 4 dias depois da rendição de Berlim. 82 dias de cerco para terminar exatamente igual ao que teria terminado sem o cerco. Il nord della Germania, il crollo tra i 2 eserciti. Il crollo del fronte nord della Germania. Il 30 aprile 1945 non fu una serie di battaglie ordinate, ma un caos di proporzioni quasi bibliche. Il maggiore Erich Mende, della 102esima divisione di fanteria della Wehrmacht, decorato con la Croce di Cavaliere nel gennaio 1945 per aver organizzato la ritirata che permise a più di 10.000 civili di sfuggire all'Armata Rossa in Prussia orientale, lo descrisse senza giri di parole. Tutto crollò il 30 aprile. Un'avanzata sovietica di carri armati da sud-est sorpassò le nostre forze e raggiunse le periferie di Rostock. La principale via di fuga era tagliata e una massa dei nostri fanti salì a bordo dei camion e jeep rimasti mentre cercavamo un'altra uscita. Mende e i suoi soldati raggiunsero infine il porto di Warnemünde solo per trovare le navi rimaste stracolme di profughi. Gli uomini rimasero sul molo. Poi giunse un improvviso flusso di persone inaspettate. Apparvero circa 500 persone scheletriche, tutte vestite con abiti da prigioniero. Capimmo che erano fuggiti da un vicino campo di concentrazione. I 2 gruppi si guardarono in un silenzio teso e imbarazzante. Nella piccola città di Demmin, nello stato del Meclemburgo, si consumò una delle tragedie meno conosciute di quei giorni. Il 30 aprile, una colonna d'avanguardia sovietica della 65esima Armata e del primo Corpo Carri della Guardia giunse alle porte della città a mezzogiorno.
Sulla torre della chiesa fu issata una bandiera bianca e 3 negoziatori sovietici si avvicinarono al fossato anticarro promettendo di rispettare la popolazione civile se la città si fosse arresa senza combattere. Il generale sovietico Mikhail Panov, comandante della 38ª Brigata Carri, aveva emanato quella stessa mattina un ordine a tutti i suoi ufficiali mettendo in guardia contro il saccheggio ed esigendo un comportamento disciplinato. Ma poi un distaccamento delle SS aprì il fuoco contro i negoziatori e li uccise tutti e 3, poi si ritirò attraverso la città facendo saltare i ponti dietro di sé. Demmin rimase intrappolata tra il fiume Peene a nord e a ovest e il fiume Tollensee a sud. Quando le truppe sovietiche entrarono in risposta, membri della gioventù hitleriana cominciarono a sparare contro di loro. Per rappresaglia, soldati russi inzupparono di benzina gli edifici e appiccarono il fuoco a parti della città. La propaganda nazista sulle atrocità bolsceviche aveva completamente pervaso la popolazione e il panico scatenò qualcosa di senza precedenti, un'ondata massiccia di suicidi. Intere famiglie si tolsero la vita insieme, alcuni con pistole, altri con lamette da barba o veleno, molti annegandosi nei fiumi. Altri, vedendo la città in fiamme, caddero nella disperazione. Entro il 1° maggio più di 900 persone erano morte in questo modo a Demmin. Non era un caso isolato. La brutalità reale dell'Armata Rossa che avanzava nell'est della Germania, furti, stupri, incendi, era stata documentata dagli stessi comandanti sovietici con crescente preoccupazione. Il procuratore militare della Guardia del Primo Fronte bielorusso del maresciallo Zhukov, il maggiore generale Yachinin, preparò un rapporto all'inizio di maggio segnalando che i crimini violenti contro la popolazione civile erano diminuiti considerevolmente, ma che il saccheggio e lo stupro continuavano a essere un problema serio. Citava casi specifici. Il tenente sovietico Enchivatov era stato fermato ubriaco mentre commetteva stupri di casa in casa nelle periferie di Berlino. I soldati Ivanov e Manankov erano stati sorpresi mentre stupravano una serie di donne, una delle quali, gravemente malata, si stava riprendendo da un precedente tentativo di suicidio dopo uno stupro di gruppo. Un sergente Dorohin aveva minacciato con una pistola i genitori di un adolescente di 15 anni e l'aveva violentata davanti a loro. Il maggiore generale Yachinin ammetteva con franchezza: ci sono molti altri casi simili. Ma c'era anche l'altro lato. Nella piccola città di Greifswald, il colonnello Rudolf Hagen riunì degli emissari e negoziò direttamente con il comandante sovietico in avvicinamento. Il rettore dell'università Karl Engel agì come intermediario. Alle 3 di mattina del 30 aprile si tenne l'incontro con il generale sovietico Borchev e fu concordata la capitolazione. Alle 11 di mattina entrarono i primi carri armati russi e Greifswald si arrese in modo ordinato. I saccheggi isolati che si verificarono il 1° maggio furono gestiti congiuntamente dalla polizia tedesca e dal comando russo, con agenti agli incroci stradali concordati da entrambe le parti. Greifswald fu preservata. Il contrasto era brutale. Le stesse truppe, gli stessi soldati potevano comportarsi in modo completamente diverso a seconda della qualità del comando, della presenza di alcol, di se erano stati accolti con spari o con bandiere bianche. O Báltico, a tragédia do Cap Arcona. Em 30 de abril de 1945, na Baía de Lübeck, vários navios aguardavam ancorados sob um céu cinzento do Báltico. Entre eles, o Cap Arcona, um grande transatlântico de luxo construído em 1927, cujas turbinas estavam completamente desgastadas, que em 1942 havia sido utilizado para retratar o Titanic em um filme de propaganda encomendado por Goebbels e que nos primeiros meses de 1945 havia servido para evacuar soldados e civis alemães da Prússia Oriental. Agora, retirado do serviço ativo, as SS o haviam transformado em um navio-prisão. A bordo havia dias milhares de prisioneiros do campo de concentração de Neuengamme estavam amontoados, encerrados nos porões sem comida nem atendimento médico. As SS haviam dito que os levariam à Suécia. Mas oficiais das SS do quartel-general de Himmler declarariam mais tarde que o verdadeiro propósito era afundar o navio com todos os prisioneiros a bordo. Não havia marcas da Cruz Vermelha. Não havia botes salva-vidas acessíveis.
E em 30 de abril, enquanto Hitler morria a 800 quilômetros ao sul, os prisioneiros do Cap Arcona não tinham como saber que o homem que havia ordenado sua reclusão acabava de tirar a própria vida. O que aconteceria 3 dias depois seria um dos episódios mais sombrios dos últimos dias da guerra. O tenente de aviação Derek Lovell, do Esquadrão 197 da RAF, recordou: "Disseram-nos para irmos ao Báltico e atacarmos navios. No caminho, passamos por alguns de nossos aviões que voltavam. Tinham incendiado o Cap Arcona. Estava vermelho em brasa de proa a popa." A inteligência da RAF havia recebido relatórios de que os alemães estavam reunindo navios na Baía de Lübeck para fugir à Noruega com os hierarcas nazistas escapados de Berlim. 4 esquadrões da 2ª Força Aérea Tática atacariam os navios em 3 de maio. O capitão Arcona, incendiado, começaria a afundar. Mais de 4.250 prisioneiros morreriam. O capitão John McCausland, oficial de inteligência do 5º Regimento de Reconhecimento Britânico, avançava pela costa quando um escravo fugitivo se interporia no caminho de sua coluna. "Esse navio está cheio de prisioneiros de um campo de concentração", gritaria para eles. "Estão encerrados nos porões e não há botes salva-vidas." Seria tarde demais para estabelecer contato por rádio. McCausland continuaria avançando em direção a Neustadt, a 37 quilômetros a noroeste de Lübeck. Lá encontrariam prisioneiros de campo de concentração que não haviam recebido alimento por 8 dias. E então chegariam à praia. McCausland recordaria esse momento pelo resto de sua vida. A praia de Neustadt foi o lugar mais horroroso que já vi na vida. Os alemães haviam colocado os prisioneiros em barcaças, mas algumas não puderam zarpar. Então os guardas retiraram as escadas e metralharam todos os que estavam dentro. Essas barcaças continuavam cheias de mulheres e crianças que haviam sido fuziladas. E na mesma praia havia várias centenas de crianças pequenas com os crânios destroçados. Haviam sido amarradas costas com cordas passadas pela boca e espancadas até a morte. Seus corpos estavam bem diante de nós. Naquela tarde, o 5º Regimento de Reconhecimento pararia em uma pequena casa de campo a vários quilômetros dali. O proprietário alemão tentaria ser amável. "Venha ver meus livros", diria a McCausland. "Tenho Goethe e Dickens." McCausland não conseguiria colocar em palavras o que havia visto horas antes. "Não", responderia finalmente. São Francisco, o futuro que se construía enquanto o passado ardia. No mesmo 30 de abril de 1945, em São Francisco, Califórnia, 50 nações reunidas na Conferência de São Francisco debatiam os artigos fundadores da Organização das Nações Unidas. O tema que dominava o debate não era Hitler nem Berlim, era a Polônia. A conferência havia começado em 25 de abril, o mesmo dia em que as tropas soviéticas e americanas se encontraram no Elba, em Torgau. Um momento fotográfico que percorreu o mundo. O tenente soviético Alexander Silvashko e o tenente americano William Robertson abraçando-se diante do cartaz que dizia East meets West. Alistair Cook cobria a conferência para a imprensa norte-americana e descreveu o ambiente quando chegaram as primeiras notícias da rendição. Em menos de 1 hora, as redes de rádio difundiam uma vertiginosa tormenta de rumores. A polícia da cidade, posta em alerta desde o amanhecer, voltou a relaxar. Antes do meio-dia, ficou estabelecido que a Associated Press havia anunciado o dia da vitória cedo demais. O correspondente da AP, Ed Kennedy, havia rompido deliberadamente o embargo de notícias sobre a rendição de Reims em 7 de maio, convencido de que manter a notícia embargada era já apenas uma questão de política, não de segurança militar. Foi a maior crise de censura de guerra da história para a imprensa norte-americana. Mas o que acontecia em São Francisco tinha sua própria dinâmica. O jovem correspondente naval, John F. Kennedy, condecorado por seu serviço no Pacífico, filho do ex-embaixador Joseph Kennedy, publicou uma crônica no New York Journal a partir da conferência. Escreveu com lucidez sobre o que via. Esta cidade dá para o Pacífico e para as pessoas aqui a guerra sempre foi a guerra contra os japoneses. Os militares que enchem as ruas levaram isso com calma. A guerra no Pacífico é a única guerra que a maioria deles conheceu, e quando você acaba de voltar de meses de combate e em poucos dias retornará às frentes do Pacífico, é difícil se emocionar com o fim da guerra. A vitória está muito longe para eles.
Kennedy falou do dilema que a União Soviética colocava à conferência com uma clareza incomum para um jornalista de 27 anos. Os russos têm um medo muito maior do que nós de um ressurgimento alemão. Por isso vão assegurar suas fronteiras ocidentais. Nenhum governo hostil à Rússia será permitido nos países que fazem fronteira com seu território. Eles sentem que ganharam esse direito à segurança e pretendem tê-lo, aconteça o que acontecer. Na conferência, o ministro soviético de Relações Exteriores, Molotov, informou ao secretário de Estado norte-americano Stettinius que o Exército Vermelho havia prendido 16 negociadores de paz poloneses, um evento que na verdade havia ocorrido em março e que Stalin havia mantido em segredo. Foi o primeiro grande terremoto diplomático do pós-guerra. Os poloneses haviam desaparecido. Os aliados ocidentais não sabiam nada, e a ordem que se tentava construir em São Francisco já tinha sua primeira fissura profunda. O Pacífico. A guerra que não sabia que seu motor havia morrido. Para a maioria do mundo em guerra, a morte de Hitler em 30 de abril de 1945 foi, em termos imediatos, completamente irrelevante. Em Okinawa, a batalha mais sangrenta da Guerra do Pacífico continuava seu curso. As forças norte-americanas haviam desembarcado em 1º de abril nessa ilha japonesa, a 560 quilômetros da costa de Kyushu, no que seria a última grande operação anfíbia da guerra. Em 30 de abril, 30 dias após o desembarque, os combates continuavam de uma ferocidade sem precedentes. Os defensores japoneses, cerca de 100 mil soldados do exército imperial sob o comando do general Mitsuru Ushijima, haviam construído uma rede de túneis, bunkers e posições enterradas a partir das quais resistiam a cada avanço americano. Os kamikazes atacavam a frota de apoio de maneira constante. As baixas norte-americanas em Okinawa durante o mês de abril haviam superado em proporção o total da campanha da Normandia. Quando a batalha terminaria em 22 de junho de 1945, mais de 12 mil soldados norte-americanos haviam morrido, cerca de 110 mil combatentes japoneses, e estima-se que entre 40 mil e 150 mil civis okinawenses. Hitler não teve nenhum papel nesses números. Sua morte não mudou uma única trincheira em Okinawa. A China, onde a guerra estava em curso desde 1937, tampouco experimentou nenhuma transformação em 30 de abril. As forças do exército imperial japonês ocupavam amplas extensões do território chinês. As tensões entre o Kuomintang de Chiang Kai-shek e as forças comunistas de Mao Zedong, que cooperavam de maneira precária na resistência, já pressentiam a guerra civil que viria depois. Para os camponeses de Hunan ou os soldados que combatiam nas montanhas de Yunnan, a notícia de que um ditador europeu havia se suicidado em um bunker de concreto não alterava em nada a realidade de suas vidas. Em Birmânia, em 30 de abril de 1945, o general britânico William Lynn havia semanas executando uma das manobras de envolvimento mais brilhantes da guerra, a tomada de Rangoon. O 14º Exército Britânico e Indiano avançava para o sul a velocidade vertiginosa, antecipando-se às chuvas da monção que tornariam impraticável a movimentação em poucas semanas. Rangoon seria tomada em 3 de maio. Para aqueles soldados, muitos dos quais passavam 3 ou 4 anos no teatro do Sudeste Asiático, a guerra continuava sendo tudo o que conheciam. Na Indochina, a ocupação japonesa continuava. Na Indonésia, também. Na Coreia, ocupada desde 1910, a dominação japonesa era absoluta. Nas Filipinas, onde o general Douglas MacArthur havia retornado dramaticamente em outubro de 1944 e onde a campanha de libertação continuava, a guerra era tão real quanto no dia anterior. O almirante japonês Soemu Toyoda, comandante em chefe da frota combinada, não recebeu nenhuma mensagem urgente de Tóquio em 30 de abril ordenando uma mudança de estratégia pela morte de Hitler. Ninguém no Estado-Maior Imperial japonês considerou sequer que o acontecimento merecia um gabinete de crise. A Alemanha era um aliado do qual o Japão havia recebido tecnologia naval e comunicações secretas. Mas a Guerra do Japão era a Guerra do Japão, e havia anos combatendo sozinho no Pacífico. Só restariam 3 meses de vida para o Império Japonês após 30 de abril de 1945. A bomba atômica sobre Hiroshima chegaria em 6 de agosto, sobre Nagasaki em 9.
A rendição formal seria assinada no convés do encouraçado USS Missouri, na Baía de Tóquio, em 2 de setembro. Mas tudo isso ainda estava por acontecer. Em 30 de abril, a Guerra do Pacífico era completamente independente do que ocorria em Berlim. O livro de Michael Jones, After Hitler, 2015, articula isso com precisão a partir de sua perspectiva europeia. Mesmo no Teatro do Pacífico, as notícias chegavam devagar e fragmentadas. Os submarinos japoneses que patrulhavam o Índico não sabiam com exatidão o que estava ocorrendo na Europa. Os soldados americanos embarcando em São Francisco de volta ao Pacífico captavam as celebrações nas ruas, mas compreendiam que para eles nada havia terminado ainda. O Vlasov, os russos que combateram contra a Rússia. Entre todos os atores secundários daqueles dias de maio, nenhum encarnou melhor a ambiguidade moral da guerra do que o chamado Exército Vlasov. O general Andrei Vlasov havia sido um dos comandantes mais brilhantes do Exército Vermelho. Em outubro de 1941, quando os alemães avançavam em direção a Moscou, no que parecia o colapso definitivo do Estado Soviético, Vlasov defendeu a capital com a 20ª Divisão e foi um dos artífices da contraofensiva que deteve os alemães em dezembro. Stalin o condecorou. Depois o enviou a Leningrado, onde uma operação de desbloqueio fracassou por falta de apoio. O segundo exército de choque ficou cercado nos pântanos do rio Volkhov. Em julho de 1942, depois de semanas tentando romper o cerco, Vlasov foi capturado pelos alemães. Em cativeiro, Vlasov tomou uma decisão que o condenaria. Decidiu que o verdadeiro inimigo não era Hitler, mas Stalin, e que a única maneira de libertar a Rússia do regime bolchevique era colaborar com os alemães para derrotá-lo. Começou a recrutar prisioneiros de guerra soviéticos para um exército anti-Stalin. Hitler, que desprezava os eslavos como sub-humanos, rejeitou durante anos a ideia de armar os russos, ainda que fosse para combater contra a URSS. Não foi até fevereiro de 1945, quando já era tarde demais para ter importância estratégica, que Himmler, sem a aprovação formal do Führer, autorizou a criação de 2 divisões completas de infantaria russas sob o comando de Vlasov. A primeira foi enviada à frente do Oder, russos contra russos em solo alemão, por conta do Terceiro Reich. Em 30 de abril de 1945, uma dessas divisões, a primeira, estava na Boêmia Ocidental. A outra, a segunda, estava na Áustria sob o comando do general Mikhail Meandrov, perto de Linz, a cidade natal de Hitler. O oficial de ligação alemão, capitão Arthur Mongrovius, escreveu naquele dia a partir de Linz sobre sua relação com Meandrov. Cheguei a conhecer um general russo, Mikhail Meandrov, um homem culto e bem educado. Na presença de um intérprete, mantive com ele muitas conversas de amplo alcance sobre Deus e o mundo. Não tenho dúvida de que muitos dos oficiais que se uniram ao exército Vlasov o fizeram não por oportunismo ou interesse próprio, mas por uma convicção genuína de que o regime de Stalin infligiu um grande dano ao povo russo. A situação do exército Vlasov era desesperadora. Os alemães estavam sendo derrotados. Os aliados ocidentais, ainda que ideologicamente mais próximos de um exército anticomunista, tinham compromissos com Stalin que tornavam politicamente impossível oferecer-lhes proteção. Mongrovius o articulava com um estremecimento. Se os Estados Unidos entregassem o exército Vlasov, que está de coração contra o regime de Stalin, aos soviéticos, o fim inevitável dessa força seria ser pendurada na parede do Kremlin, na Praça Vermelha de Moscou. A história lhe daria razão. Quase todos os soldados de Vlasov que caíram nas mãos soviéticas foram executados ou morreram nos campos do Gulag. O próprio Vlasov foi enforcado em Moscou em agosto de 1946. A URSS os trataria não como prisioneiros de guerra, mas como traidores à pátria. Mas antes desse fim, a primeira divisão do exército Vlasov faria algo que ninguém esperava: salvar Praga. Praga, a cidade que lutou sozinha. Em 30 de abril de 1945, enquanto Adolf Hitler se disparava no bunker de Berlim, Praga continuava sendo a única grande capital europeia ainda sob ocupação alemã. E nessa cidade, naquele dia exato,
Esse Obergruppenführer Karl Hermann Frank emitiu uma mensagem pelo rádio que ficaria gravada na memória de todos que a ouviram. Qualquer tentativa de sublevação seria afogada em um mar de sangue. Frank sabia tudo. Sabia que várias frentes do Exército Vermelho convergiam para a Boêmia. Sabia que o general Patton tinha forças americanas em Pilsen, a 90 quilômetros. Sabia que a população da cidade havia semanas se inflamava. Sabia também que nas florestas ao norte de Praga acampava a 1ª Divisão do Exército Vlasov, russos anti-Stalin que combatiam sob bandeira alemã, e que a lealdade desses homens, no momento do colapso final do Reich, era uma incógnita que ninguém se atrevia a calcular. Por tudo isso, Frank ordenou desocupar as ruas. Instruiu a polícia e o exército a atirar em qualquer um que desobedecesse. E lançou seu aviso ao éter com a mesma segurança com que 6 anos antes havia organizado o extermínio de Lidice. Mas a margem de tempo entre a ameaça e a catástrofe era já de horas, não de semanas. Nos quartéis dos oficiais tchecos que preparavam o levante desde o inverno, o comando Bartos do general Karel Kutlwasser para o interior da cidade, o comando Alex do general František Slunečko para os subúrbios, os relatórios da situação em Berlim circulavam havia dias na forma de rumores captados em rádios clandestinos sintonizados na BBC. Ninguém sabia ainda com certeza que Hitler estava morto. Mas a velocidade do avanço soviético pelo norte e a paralisia visível nos comandos alemães da cidade diziam o suficiente. Os partisãs tchecos haviam semanas executando a Batalha dos Trilhos, sabotagens de linhas ferroviárias, ataques a depósitos de munição, emboscadas a trens de suprimento. Os alemães haviam respondido concentrando na Boêmia algumas de suas unidades mais duras, elementos da 6ª Divisão Panzer SS, as 1ª e 4ª Divisões Panzer, e vários exércitos combinados que no total somavam mais de 60.000 soldados armados nos arredores imediatos de Praga, mais 30.000 em guarnição dentro da cidade. Era uma desproporção esmagadora. E, no entanto, nos apartamentos, nas tabernas, nas sacristias, os grupos de resistência discutiam se lançar o levante naquela noite, no dia seguinte, ou esperar pela chegada dos americanos. O Conselho Nacional Tcheco, formado por representantes dos distintos partidos políticos clandestinos para assumir o governo após a libertação, opunha-se a qualquer ação prematura. O fracasso do levante eslovaco em setembro de 1944, esmagado com massacres e represálias, era um argumento difícil de rebater. Mas outros setores apontavam que os choques com a guarnição alemã já haviam começado de maneira espontânea em vários pontos da cidade e que o povo de Praga não poderia ser contido por muito mais tempo. Naquela tarde de 30 de abril, enquanto os corpos de Hitler e Eva Braun ardiam em um jardim de Berlim, os tchecos de Praga não o sabiam. Ouviam a ameaça de Frank pelo rádio, observavam os tanques alemães nas esquinas e esperavam. 5 dias depois, quando o Rádio Praga lançasse seu chamado, chamando todos os tchecos, a cidade inteira se levantaria em poucas horas. Mas isso ainda estava por acontecer. Em 30 de abril, Praga esperava com a atenção de quem sabe que o instante decisivo se aproxima sem poder calcular quando chegará. Heinz e Karlshorst, 2 rendições, uma ferida na aliança. Enquanto Hitler morria em Berlim, no quartel-general aliado de Heinz, França, não havia nenhuma negociação de rendição em curso. O que havia era uma espera calculada, uma arquitetura de pressão construída durante semanas e a certeza de que o colapso alemão era já uma questão de dias. O general Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas, havia deixado instruções claras há algum tempo. Não aceitaria nenhuma rendição parcial concebida para separar os aliados ocidentais dos soviéticos. O governo de Dönitz, que naquele 30 de abril ainda ignorava oficialmente que Hitler havia morrido, tentaria exatamente isso nos dias seguintes. Oferecer capitulações por setores, ganhando tempo para que seus soldados fugissem para o oeste e evitassem cair nas mãos soviéticas. Eisenhower o antecipava e o bloqueou de antemão. O almirante Hans-Georg von Friedeburg chegaria a Heinz em 5 de maio com propostas parciais. Eisenhower o rejeitou sem contemplações, rendição incondicional em todas as frentes, simultaneamente, ou não haveria acordo. No dia seguinte, em 6 de maio, Eisenhower fixou um ultimato. Se até a meia-noite do dia 8 de maio não tivesse sido assinada a rendição total
Fecharia as linhas aliadas aos soldados alemães que tentassem cruzá-las em direção ao oeste e retomaria o bombardeio das posições alemãs restantes. Dönitz, em Flensburg, compreendeu que não havia margem. Enviou Alfred Jodl, chefe de operações do alto comando da Wehrmacht, com autorização para assinar. Às 2h41 da madrugada do dia 7 de maio de 1945, em uma sala de aula reconvertida em sala de guerra, Jodl assinou a rendição incondicional de todas as forças armadas alemãs perante os aliados ocidentais e, simultaneamente, perante o comando soviético. A cerimônia durou exatamente 20 minutos, mas o que se seguiu não foi o silêncio do fim. Foi o início de uma crise diplomática que esteve a ponto de fraturar a grande aliança no último momento. O general soviético Ivan Susloparov, único representante russo na cerimônia, havia enviado múltiplos telegramas a Moscou solicitando instruções. Nenhum recebeu resposta. Assinou assim mesmo, apoiado em uma cláusula que ele próprio havia insistido em inserir, que poderia realizar-se uma nova cerimônia se algum dos aliados o solicitasse. Quando Stalin soube do ocorrido em Heinz, sua reação foi de cólera controlada. O general Stemenko, do alto comando soviético, recordou uma reunião de emergência no Kremlin naquela mesma manhã. Stalin passeava pelo tapete pensando em voz alta. Os aliados ocidentais negociaram isso diretamente com Dönitz, e nada de bom sairá disso. Parece algum tipo de acordo obscuro, não um verdadeiro acordo de rendição. Nenhum de nossos principais comandantes nem funcionários do governo estava presente. Nós sofremos mais pela agressão de Hitler e fizemos a maior contribuição para a nossa vitória comum. A Rússia quebrou a espinha da besta fascista. E agora, ao fim da guerra, ocorre isso. Stalin exigiu uma segunda cerimônia em Berlim, representada pelo Marechal Zhukov. O acordo de Heinz ficaria como preliminar. O de Berlim seria definitivo. Eisenhower, com sua característica nobreza de caráter, respondeu de imediato. Em vez de insistir para que os soviéticos aceitassem o já assinado, assumiu a responsabilidade pelo mal-entendido e aceitou a segunda cerimônia. Enviou ainda um comunicado urgente tanto ao governo americano quanto ao britânico, solicitando que se comprometessem formalmente a não aceitar nenhuma rendição parcial alemã que excluísse os soviéticos. A segunda assinatura teve lugar em 8 de maio de 1945 à meia-noite, na Escola de Engenharia Militar em Karlshorst, um subúrbio do leste de Berlim. A sala era grande, cerca de 18 por 12 metros, com 2 níveis e uma pequena sacada em um lado. O Marechal Zhukov presidiu. O Marechal de Campo Keitel assinou pela Alemanha. O Air Chief Marshal Sir Arthur Tedder assinou pelos aliados ocidentais, junto ao general Jean Delattre de Tassigny pela França e ao general Karl Spaatz pelos Estados Unidos. Mesmo naquele momento, Keitel tentou protelar. Queria mais tempo para que suas tropas recebessem as ordens de cessar-fogo. Queria que se eliminasse a cláusula sobre a entrega imediata de armas e equipamentos. Zhukov a manteve. O impasse se resolveu apenas quando Zhukov gritou através da sala: "Dou-lhe minha palavra como soldado." Já era passada a meia-noite. A correspondente de guerra, Kay Summersby, descreveu o momento da assinatura. O marechal de campo tirou cuidadosamente uma luva cinza antes de pegar a caneta, olhou com desdém para os jornalistas barulhentos, depois rabiscou sua assinatura como se quisesse despachar um trabalho sujo o quanto antes. Depois Zhukov deu uma ordem de saída. Os nazistas se levantaram como em uma parada militar. Keitel ergueu novamente seu bastão em uma breve saudação. Saíram da sala com uma saída tão dramática quanto sua entrada. O que se seguiu foi uma festa de 4 horas com orquestra na sacada, 29 brindes individuais, um banquete de pratos frios, frutos do mar, bolos e vodka. O Marechal Zhukov, que segundo relata Summersby terminou dançando a Russkaya, fez o segundo brinde, após o obrigatório a Stalin, em honra do general Eisenhower, a quem elogiou como um grande general e um dos filhos mais destacados da América. Para a União Soviética, o dia 9 de maio seria seu dia da vitória. Para os aliados ocidentais, o dia 8 de maio. 2 dias de celebração que refletiam não apenas os diferentes fusos horários, mas a realidade de 2 guerras parcialmente distintas que haviam coincidido no mesmo inimigo e no mesmo resultado, mas não nos mesmos sacrifícios.
O mundo sem saber. Londres, Moscou, Nova York. Em 8 de maio de 1945, às 3 horas da tarde, horário de verão britânico, Winston Churchill se dirigiu ao país pela BBC. Ontem de manhã, às 2h41, no quartel-general, o representante do alto comando alemão e do governo alemão, o general Jodl, assinou o ato de rendição incondicional de todas as forças terrestres, navais e aéreas alemãs na Europa perante a Força Expedicionária Aliada e simultaneamente perante o alto comando soviético. Hoje, este acordo será ratificado e confirmado em Berlim. A guerra alemã terminou. Quando Churchill pronunciou essas últimas 4 palavras, "The German War is therefore at an end", desde as janelas abertas para o Whitehall congestionado, desde os rádios ligados nos hospitais, nas casas, nas oficinas, nas fábricas, desde os alto-falantes instalados nas ruas de toda a Grã-Bretanha, saiu um rugido que não tinha precedente. No hospital de Paddington Green, uma enfermeira voluntária estava segurando a mão de uma menina pequena no momento em que Churchill falou. Quando o discurso terminou, a menina perguntou: "O que significa?" A enfermeira respondeu da melhor forma que pôde: "Que você verá luzes nas ruas e janelas iluminadas à noite, que nunca mais ouvirá uma sirene." A menina a olhou com incredulidade absoluta. "Nunca mais uma sirene?" Repetiu em voz baixa. Não conseguia acreditar. A escritora Molly Punter Downes, correspondente do New Yorker em Londres, captou o caráter daquele dia com precisão. Quando o dia finalmente chegou, não se parecia com nenhum outro que alguém pudesse se lembrar. Tinha um sabor próprio, uma espontaneidade que lhe dava algo da qualidade de uma enorme e feliz festa de aldeia. E acrescentava com um matiz: o dia todo, o mortífero passado esteve para a maioria das pessoas logo abaixo da superfície do belo e seguro presente. Não houve sirenes de celebração. O governo havia decidido não fazê-lo por medo de despertar muitas memórias dolorosas em quem havia escutado essas mesmas sirenes anunciar os bombardeios durante 5 anos. Em vez disso, os sinos de todas as igrejas da Inglaterra repicaram. Os rebocadores do Tâmisa tocaram suas buzinas. Os aviões sobrevoaram Londres lançando sinais coloridos sobre a multidão. Em Stonyburn, uma pequena localidade de West Lothian, na Escócia, William Peyton descreveu as celebrações. A cidade estava coberta de bandeiras, havia cantos e danças e uma procissão. As festividades foram interrompidas às 9 da noite para ouvir o rei falar. Naquela noite, acenderam-se fogueiras em cada esquina e as pessoas cantaram até as primeiras horas da madrugada. O rei Jorge VI falou às 9 da noite. Para quem o ouviu, foi seu melhor discurso. Com uma emoção que atravessava sua tendência a gaguejo, "Hoje agradecemos a Deus Todo-Poderoso por um grande resgate." Falando da capital mais antiga do nosso império, golpeada pela guerra, mas nunca por um momento desanimada nem intimidada. Peço-vos que vos unais a mim nesse ato de ação de graças. Lembremo-nos daqueles que não voltarão. Em Moscou, 9 de maio foi o dia da vitória. Os cidadãos soviéticos souberam que a guerra havia terminado somente naquele momento, não no dia anterior. A assinatura de Heinz não havia sido informada à população soviética. Era, para os russos, como se não tivesse ocorrido. O que contava era Karlshorst, Zhukov, Berlim. A jornalista Nina Kochova havia escrito a uma amiga desde Moscou em 1º de maio: "Envio-vos meus melhores desejos pelo dia festivo. Pela primeira vez em anos, todos em Moscou estão verdadeiramente felizes. A alegria está em toda parte. Ontem à noite suspenderam todas as restrições de apagamento em Moscou. Agora a cidade está banhada em luz. Já é a 2ª noite que não preciso baixar as cortinas pretas de rede. O quarto parece diferente, brilhante e aconchego." Em 9 de maio, essa luz que havia retornado foi celebrada com fogos de artifício durante horas. Os salões de artilharia trovejaram por toda a capital. As ruas se encheram de pessoas que se abraçavam, choravam e cantavam. Era a vitória de um povo que havia perdido 27 milhões de pessoas, soldados e civis, na guerra mais destrutiva de sua história. Em Nova York, a notícia da rendição desencadeou celebrações na Times Square, que os jornais do dia seguinte descreveriam como incontroláveis. Milhares de pessoas bloqueando o tráfego, confete caindo dos edifícios, estranhos se abraçando. A CBS tentou manter a compostura em sua transmissão. "É obviamente um fato, mas não é oficial. Oficial é oficial."
E aí, para todos os propósitos de definição absoluta, vai-se o dia que pensávamos que deveria ser chamado de dia V. Na Louisiana Bayou, Annie Ralph viajava em um trem quando ouviu os sinos das pequenas cidades que passava. Não sabia o que estava acontecendo até que o trem parou e alguém nos disse que a guerra na Europa havia terminado. Em Nova Orleans, as pessoas literalmente dançavam nas ruas. Cantavam, dançavam, pulavam dentro e fora das fontes. Era como o Mardi Gras. Os soldados no final, o silêncio dos que combateram, mas nas linhas de frente, entre os soldados que haviam vivido a guerra de perto, a reação foi radicalmente diferente. O tenente William Preston, da 65ª Divisão de Infantaria do Exército do General Patton, escreveu a seu irmão desde a Alemanha: "A guerra na Europa terminou. Mal consigo acreditar, porque parece que foi ontem quando vimos nossa primeira ação na linha Siegfried. No dia FIE, me sentei junto a uma janela aberta e observei e escutei enquanto milhares de soldados alemães, milhares deles, passavam a caminho de um campo de prisioneiros. Não sei qual é a reação em casa. Por um rádio remendado, escutamos que papel picado e confete caía dos edifícios de Nova York. Escutamos que havia celebrações selvagens nas ruas de Londres. Mas as tropas de primeira linha não celebraram. A maioria dos homens simplesmente leu a história no boletim da divisão enviado às tropas, disseram algo como "fico feliz" e se afastaram. Talvez fosse diferente em seu interior, ou talvez estivessem demasiado cansados, ou pensando em casa, ou nos camaradas que não viveram para ver a vitória. O cabo Tom Renouf, do regimento Black Watch, da 51ª Divisão de Montanha Escocesa, havia combatido desde as praias da Normandia até Bremerhaven. Nos disseram que a guerra havia terminado, e no início simplesmente não assimilava, disse. Tínhamos vivido o dia, apenas tentando sobreviver. E então, gradualmente, algo se abriu. E comecei a perceber que era um dos afortunados, e quão afortunado havia sido ao ter sobrevivido. E então outras coisas começaram a ocorrer. Não estava mais ouvindo se vinham balas e morteiros em minha direção. Não estava mais procurando posições inimigas que pudessem estar nos disparando. Não estava mais cheirando a cordita dos obuses explosivos. Tudo havia desaparecido. E em seu lugar estava ouvindo os pássaros, cheirando as flores, desfrutando da paisagem, simplesmente vendo a beleza do mundo. Que contraste, de um extremo ao outro. E senti que havia nascido de novo. Lee Dickman, da 11ª Companhia de Engenheiros do Exército Sul-Africano, estava perto de Klagenfurt, na Áustria, quando chegou à meia-noite de 8 para 9 de maio. Descreveu-o em uma linguagem que nenhum cronista oficial poderia ter fabricado. Algum deus em algum lugar disse que haja de novo luz e houve luz. Os projetores varreram varetas mágicas de um lado para o outro, os sinalizadores de paraquedas, de um branco brilhante, caíram lentamente. As granadas iluminadoras arrancaram lampejos de chama do céu. As luzes coloridas formaram arcos de vermelho, verde e laranja. Traçadores deixaram cair colares vermelhos nas mãos em concha da noite. Todos lançavam para o céu qualquer coisa que explodisse em um transbordamento de alegria, de alívio, de esperança. Caminhei lentamente pela escuridão desta pequena cidade austríaca. Gotas douradas de luz se derramaram sobre meus pés quando as cortinas de apagamento foram afastadas. As venezianas se abriram de repente e os postes de iluminação piscaram, vacilaram e então queimaram com força. Lembrei-me dos camaradas que haviam morrido ao meu lado, o horror das bombas caindo, a rendição sombria de um soldado alemão desapontado. E agradeci a esse Deus anônimo pelo fato de que eu, por menor que fosse, havia ajudado a desterrar o mal que havia ensombrecido a Europa por tanto tempo. Era o dia Fessé, o massacre havia terminado, podia voltar para casa. O legado, o que ficou após o fogo. O legado de 30 de abril de 1945 não se completou naquele dia. Continuou se ramificando durante semanas, anos e décadas. Em Breslau, a cidade que caiu 6 dias depois de Hitler, os soldados soviéticos que entraram em 6 de maio encontraram uma paisagem de devastação quase total. O soldado Alexander Fedotov escreveu à sua mãe: "Pode soar estranho, mas o que mais desejei durante os últimos meses é silêncio. Silêncio do som dos canhões e das granadas caindo. Naquela tarde, pela primeira vez em minha vida,
Ouvi rouxinóis cantando nos arbustos. No campo de Ravensbrück, liberado em 30 de abril, o capitão soviético Boris Makarov encontrou cerca de 3.000 mulheres doentes, muitas delas russas, em condições que desafiavam a descrição. Havia experimentos médicos, esterilizações em massa, amputações. Às esse haviam marchado mais de 20.000 prisioneiras em uma marcha da morte dias antes. As que permaneciam eram aquelas que eram demasiado fracas para caminhar. No campo de Theresienstadt, na Boêmia, no início de 9 de maio de 1945, o último grande campo liberado pelo Exército Vermelho, o interno Erich Kästler foi despertado pelo som de tanques. Saiu correndo para o pátio do hospital. Os veículos blindados soviéticos estavam derrubando a cerca perimetral. Corri pelo pátio do hospital, lembrou Kästler. Seus veículos blindados já estavam derrubando a cerca. Uma procissão de tanques avançava constantemente pela estrada em direção à Praga. Era completamente escuro, mas a luz de seus faróis iluminava o caminho. Os aclamamos e todos cantamos a Internacional, cada um como melhor podia, alemão, tcheco, polonês, húngaro, todos misturados, mas cada versão cantada com gratidão entusiasta. Na Europa Ocidental, os campos de concentração descobertos pelos aliados anglo-americanos haviam provocado um choque sem precedentes. Belsen, liberado em 11 de abril pela 11ª Divisão Blindada Britânica, tinha 60.000 internos em condições de doença e desnutrição extremas, com outros 10.000 cadáveres espalhados pelo recinto e em valas abertas. Dachau, liberado em 29 de abril por tropas das 42ª e 45ª Divisões estadunidenses, havia deixado os soldados em estado de choque. Havia um trem de carga abandonado com dezenas de vagões e dentro centenas de cadáveres. O tenente-coronel Felix Sparks, da 45ª Divisão, lembrou que veteranos endurecidos na batalha ficaram extremamente angustiados. Passaram cerca de 30 minutos antes que eu pudesse restabelecer a ordem e a disciplina. A liberação desses campos foi simultaneamente a demonstração mais brutal possível do para que havia servido a guerra. O sargento Trevor Greenwood, do 9º Batalhão do Regimento Real de Tanques, estacionado na cidade alemã de Schüttorf, escreveu à sua esposa no final de abril sobre uma pintura que encontrou na sala de oficiais de uma casa alemã. À primeira vista, parecia uma paisagem de páramo, com bétulas prateadas e urze em flor. Mas ao se aproximar, a linha do horizonte tinha algo estranho. Essa irregularidade não é mais do que um campo de concentração completo, descreveu. Claramente visíveis são as torres de vigilância para as metralhadoras, as torres de refletores para uso noturno, a cerca de arame farpado que envolve as cabanas de madeira para os prisioneiros e, separados, edifícios mais imponentes de tijolo para o pessoal. O quadro foi solenemente destruído pelos oficiais. Em 30 de abril também foi o dia em que 30.000 sobreviventes de Dachau, aqueles que ainda estavam vivos, começaram a compreender que haviam sobrevivido. O engenheiro Donald Jackson descreveu o trabalho de limpar o campo dos mortos. Usamos carros para empilhar os corpos e forçamos civis alemães a fazer o carregamento. Foi um exercício deliberado de confrontação moral. As mesmas cidades que haviam ignorado ou tolerado os campos durante 12 anos teriam que contemplar o que havia sido feito em seu nome.